Paz do Senhor, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um subsídio do CAPED. Nós hoje vamos gravar a 11ª aula. Estamos chegando ao fim da nossa revista, né? Que trata do assunto Família, um projeto de Deus. Essa é a missão nossa, que no final, na 13ª aula, nós possamos ter uma clareza melhor ao longo desse trimestre que está se passando, sobre a importância da família e que a família ela não é um construto social, como muitos defendem, a antropologia e algumas ideologias, mas sim que família é um projeto de Deus. Portanto, nós vamos falar hoje sobre os perigos das casas divididas. Esse é o texto da nossa lição, os perigos de casas divididas. A nossa lição bíblica ela se encontra no Salmo 127, um salmo bem conhecido. Portanto, vai ser fácil de ser aplicado nessa aula e que fala sobre a questão dos filhos, que são a herança do Senhor, né? Então, para nós começarmos, como sempre a gente deixa o último tópico, que é o 4º tópico, essa revista toda foi dividida em 4 tópicos, a gente deixa o último tópico para tratar do assunto da leitura oficial. Então, partindo para esse princípio, nós vamos falar sobre os conflitos familiares e a desconstrução da família. Primeira coisa que nós precisamos entender é que conflitos, e quando digo conflitos no âmbito da família, ele sempre existiu. Desde a família no pós-Éden até os dias de hoje, passando pelo período dos patriarcas, a monarquia, a época de Jesus, e sempre houve conflitos familiares, mas nós precisamos entender as naturezas desses conflitos, que mudam com o tempo, né? Hoje, os motivos dos conflitos familiares não são os mesmos de antigamente, tá? Então, sempre foi assim. No entanto, a maioria dos conflitos, né, naquela época, eles eram oriundos do nosso próprio orgulho, da nossa própria vaidade. Tá? Então, era voltado mais para as ações do dia a dia, os interesses do dia a dia. Então, esses conflitos, vamos dizer assim, eles eram mais caseiros, eles eram mais domésticos. A influência, e aí nós estamos falando aí dentro do povo de Deus, tá bom? Não estamos falando no geral, da humanidade no geral, mas dentro do povo de Deus, os conflitos eles eram mais de interesses caseiros mesmo, tá? A influência do mundo, das distrações das coisas que tinha no mundo para dentro da família para gerar conflito, eles geralmente vinham de idolatrias. O povo se desviava de Deus, se desviava da palavra de Deus e gerava conflito, a nação era destruída e assim por diante, ia para o cativeiro, né? Então, conflitos familiares sempre existiram. Talvez o grande fator de mudança que a gente pode perceber hoje aí, o que mudou então com tudo isso, né? O que mudou para os tempos de hoje, para a nossa chamada era pós-moderna? O que mudou hoje, talvez aí, que deu uma contribuição grande, tem vários fatores, mas eu creio que o que deu uma contribuição maior para isso aí foi 2 grandes eventos na história da humanidade, tá? O primeiro, a globalização, porque uma vez que a globalização ela começa, então já não se há mais a fronteira entre uma nação e outra, ela se torna algo meramente, vamos dizer assim, ela se torna algo, não dá para ser palpável, apesar das fronteiras continuarem e tal, seus países, cada um defende sua soberania, claro que tem suas fronteiras, mas ela se tornou uma espécie de virtual, porque hoje eu posso falar com pessoas de qualquer parte do mundo, sem necessariamente eu precisar sair da minha casa. Então, hoje em dia, o contato das culturas umas com as outras é constante. Então, a nação brasileira, por exemplo, pode adquirir um hábito, um costume, né, que for por um tempo, tá? Nem que for por um tempo, aliás, como essas modinhas que surgem, né? E volta e meia surgem umas modinhas, uma influência de uma outra nação, de outros povos, de outras culturas e assim por diante. Não só pode ficar por um pouco tempo, mas ela pode ser totalmente absorvida e fazer parte. Então, hoje em dia, para mim influenciar uma outra nação, eu não preciso mais ir lá. Não preciso pegar as literaturas, todo o conteúdo intelectual de uma nação, transportar para outra, ter o trabalho de fazer a questão do idioma, né, de traduzir para outra para mim conseguir influenciar. Hoje em dia não, basta ligar a internet, a TV, entrar na internet e você já está conectado com o mundo. Então, a globalização ela facilitou muito isso aí, tá?
o contato entre as nações. E a globalização é um fenômeno que surgiu mais ou menos lá por volta do século XV, século XVI, já começou, mas ela se tornou bem presente com o segundo fenômeno, tá? Que contribuiu muito com essa questão da influência de nações para outras nações, que é, como nós já introduzimos aqui, a questão da internet. O advento da internet selou essa globalização. Seria muito difícil uma globalização sem internet, tá? Eu creio que seria até meio que impossível a gente poder dizer que a gente vive num mundo globalizado se não fosse o advento da internet. Mas o advento da internet fez com que isso se selasse. Ou seja, a partir de agora nós somos globalmente um único povo, falando assim, né, em tese. Portanto, essa foi a grande diferença que ocorreu ao longo da história da humanidade e que contribuiu mais para que conflitos ocorressem dentro dos lares. E aí a gente vai falar, por exemplo, a questão das mídias sociais, que logo em seguida surgiu, as mídias sociais. Muitos casos, né, dentro dos lares, de desavenças, de a família rachar, né, a rachadura dentro no meio da família, o rompimento, tá, essa cisão, né, essa cisão familiar devido às mídias sociais. Facebook, a gente sabe, separou muito casal, muitos filhos de pais. A televisão tirou a atenção, né? O hábito de se reunir, o hábito de dialogar dentro da família, ele foi abalado através da televisão, por exemplo, depois com a internet, tá? Portanto, tudo frutos da globalização e que, inevitavelmente, na história da humanidade, iria acontecer em determinado momento e nós só tivemos, não sei se é a sorte, mas creio que depende, né, do ponto de vista, nós tivemos a sorte de nascer justamente nesse período em que o mundo se consolidou como globo, né, como uma globalização. E então a gente vê que as influências agora elas não são mais do clã, a influência do vizinho, do clã vizinho, a influência das companhias, somente dos amigos. Não adianta mais, então, por exemplo, falar, olha, você não vai na casa de fulano, para a criança, né? Você não vai na casa de fulano, para o jovem, não ter certas amizade com certos tipos de pessoas, porque a coisa já está na palma da mão dele, né? Tá de alguns cliques ou a rolagem ali da tela, ele consegue interagir com pessoas de diversas opiniões e diversas espécies de caráter, né? Por assim dizer. Então, a globalização e através dessa selagem, né, desse selo da globalização com a internet, as mídias sociais no geral, a TV no geral, portanto, isso aí fez com que as influências externas elas fossem mais presentes do que as influências internas. Então o problema nosso agora já não é mais o vizinho, porque os vizinhos, primeiro que com a globalização nós paramos de falar com os vizinhos. Os nossos filhos não conversam tantos assim com os vizinhos. Também porque está o tempo todo nas mídias sociais, celular, ninguém olha para a cara nem do pai e da mãe, né? Nem dos irmãos, muito menos para a cara do vizinho. Mas está falando com pessoas do mundo inteiro. Então hoje em dia eu tenho não sei quantos mil amigos. Tenho não, né? É só para explicar aqui que eu não tenho esse hábito. Tem não sei quantos mil amigos no meu Facebook, mas eu não conheço nenhum pessoalmente. Se falar para você assim, então, mas me apresenta amanhã um amigo seu, provavelmente essas pessoas que têm milhares de amigos nas redes sociais, ele não tem. Então, as amizades se tornaram virtual. O mundo virtual, né? E chegou para ficar. Inclusive as mídias voltadas para essa construção do mundo virtual aí que nós temos hoje em dia. Então, os conflitos, eles se tornaram, então, universais, vamos dizer assim. Se até a família moderna esses conflitos era assim, né? Então, com o advento dessas tecnologias e da globalização, o conflito agora é interno. Até aqui, os valores que regiam a sociedade eram valores cultivados dentro de casa. A ética, a moral era passado de família. A influência era passada de família. O filho queria imitar o pai, que imitou o avô, que imitou o bisavô e assim por diante. Então, era passado os valores, as referências nossas eram todas no convívio familiar, era um amigo, era um parente, eram pessoas ligadas vamos dizer assim, mais ligadas mais intimamente, não era virtual. Hoje em dia, com a virtualização, não.
Então, os valores são buscados lá fora. E aí, os pais vão ver filhos com posturas e hábitos que não faz parte nem da nossa cultura, faz parte de outras culturas, por exemplo. Aí você fala, da onde saiu isso? Globalização, ou seja, das mídias sociais, tá? Então, o fluxo mudou. O sistema social não só rejeita, hoje em dia, e, consequentemente, o sistema social não só rejeita esses valores desenvolvidos, né, e cultivados na célula máter ao longo da nossa história da humanidade, como ele exige que a família adote seus hábitos e costumes e valores. Portanto, uma nova era, um novo homem, aquela ideia que nós tratamos em aulas passadas, da ideia do Nietzsche, né, do Übermensch, né, aí traduzido mais para o Superman, o super-homem, né, o novo homem, esse novo homem que o Nietzsche ele protagonizou, né, que ele pensou, né, que ele mentalizou. Então, esse novo homem mentalizado por Nietzsche, ele é buscado a todos os custos nos tempos de hoje. Mas o sistema social vigente, ele também é inteligente, né? Ele é inteligente, ele sabe que confrontar diretamente a família, bater de frente com a família, é algo inviável, praticamente. É praticamente inviável você bater de frente com o sistema atual familiar. Então, o sistema familiar é algo... Por quê? Porque o sistema familiar ele é algo complexo. Nós falamos em aulas passadas que é difícil você fazer uma análise, vamos dizer assim, intelectualizada do que é família, o que vem a ser família. Então, o sistema familiar ele é complexo. Ele é tão complexo que ele tem mecanismo de autodefesas que nós mesmos não conhecemos. Automaticamente, esse sistema que foi criado por Deus, por isso o título da nossa revista, que Família é um Projeto de Deus, ele tem uns sistemas de autodefesa e que nós nem sequer conhecemos direito, tá? E vamos falar um pouco mais para isso para o final. Então, esse sistema de autodefesa que as ideologias desconhecem, tá? É como um sistema, vamos dizer assim, é como um sistema imunológico, por exemplo. Um corpo estranho entrando, né, no seu organismo e ali o seu sistema imunológico detecta aquilo ali e ele repele. A família é mais ou menos assim, ele tem esses sistemas de autodefesa. Mas igualmente, como a gente vai falar aí, nesse objeto aí estranho do corpo, né? Então aí vem a grande sacada, tá bom? Porque o que acontece? Do mesmo jeito que a família tem essa espécie de sistema de autodefesa, e aí nós comparamos com o corpo, né? Com o seu próprio sistema de autodefesa, tem formas de burlar o sistema de autodefesa humano, certo? Como todo sistema tem formas de burlar. Então aí vem a grande sacada, né, dessa, vamos dizer assim, aí quando a gente fala nessa questão de sistema de autodefesa, estamos falando como uma espécie de, entrando mais para a questão da física nuclear, né, que é a transmutação, portanto, para a gente deixar mais claro aqui, tá? Quando a gente fala de corpos estranhos, sistemas imunológicos, tá? Nós estamos falando aqui mais no sentido de uma física nuclear, que é a transmutação. O que seria uma transmutação? A transmutação é qualquer reação nuclear que transforme um núcleo em outro. Essa foi a grande sacada. Olha, já que a gente não pode bater de frente que existe um sistema de autodefesa, que tal se a gente copiar, entrar não mais como um corpo estranho, mas como um corpo próprio daquele sistema? Que é o que acontece com o sistema imunológico quando ele é enganado, né, por um vírus. Recentemente nós passamos pela Covid, que é isso que faz. Ele se disfarça, né? E depois, uma vez inserida no corpo, ele se multiplica e vai matando as células e assumindo. Ou seja, aquela espécie de parasita, né? Então, aí a gente vai ver, né? Por exemplo, faz com que os próprios membros dos clãs familiares sejam estranhos entre si, portanto, né? Aí eles se colocam, os membros da família nuclear, eles acabam se tornando estranhos entre si. Portanto, os valores dos pais e das mães, dos avós, dos mais velhos não são mais os nossos. Os conflitos começam a acontecer. E aí, o estilo musical é outro, a cultura é pop, é totalmente diferente, exploração das mídias é diferente, cinema, controle das mídias jornalísticas, teatro, reconstrução dos mitos heróicos, que é uma coisa que está muito em voga hoje na sociedade brasileira, falando de sociedade, vamos colocar a nossa, né? A sociedade brasileira é a desconstrução dos mitos, tá? Das lendas. Por exemplo, a gente vê aí na questão dos mitos das princesas, que construíram e fez o imaginário dos mais velhos, hoje em dia está sendo desconstruído, dando uma nova roupagem. Falamos lá atrás, em aulas passadas, sobre a questão do fim do mito do herói, que está surgindo o mito do anti-herói,
Hoje em dia a moda é o anti-herói, não é mais herói. E a gente fica olhando para essas coisas e parece coisa boba, né? Parece coisa boba, simples e que não influencia. Só que, no entanto, nós não percebemos que nós vivemos em um... Quando nós vamos para a palavra de Deus fala que nós vivemos em dois reinos. O reino de Deus e o reino de Satanás. Olha, aqui a gente tem um grande problema, tá? Aqui a gente tem um grande problema quando a gente vai falar de reino de Deus e reino de Satanás. Por quê? A impressão que dá é que, assim, na mente do crente, não existe nem o reino de Deus, nem o reino de Satanás. Deus só está aí para servir na hora do meu grito de socorro, né? Que não der mais, eu não alcançar mais, não é mais possível, né? Inclusive nas pregações a gente até coloca, muitas se coloca dessa posição. Quando não se dá mais para você, onde seus braços não alcançam, aí você grita a Deus. Então Deus está mais para te servir, é um serviçal seu. Satanás parece que Deus entregou o reino na mão dele e ele não soube muito o que fazer também. Então tá boiando, tá por aí, tá perdido. Não sabe nem o que fazer com o reino dele. Então não tem influência de Deus e não tem influência de Satanás. Criamos um mundo paralelo que é o mundo dos homens. Essa é a grande fantasia, né? Tem um mundo dos homens, tá? E é claro que isso aí tem um porquê por trás disso aí, né? A gente vai lá atrás, que o homem não era para pecar, não era para viver no pecado, não era para ser finito, não era para morrer, né? Então, tem toda uma questão aí que faz parte desse sistema de autodefesa, né? Então, parece que nem Deus nem Satanás tem nada a ver com a nossa vida. Deus, ele só existe naquela janelinha do nosso culto, quando nós estamos dentro da igreja, ou quando estamos em dificuldade. E Satanás, quando uma tragédia bem grande que a gente não consegue explicar, a gente fala, isso é coisa de Satanás, né? Mas passou aquilo ali, parece que nenhum nem outro sabe muito bem o que está fazendo. Mas os homens não, os homens têm controle total do sistema em suas mãos, tá? Então, isso é das coisas complicadas. Então, nós saímos aqui da questão do tópico 1, da questão do tópico 1, onde nós falamos aqui dos conflitos familiares, que eles sempre existiram e sempre vão existir. Os conflitos modernos, eles são da pós-modernidade, então nós hoje em dia temos novos conflitos, né? E como que ele se instaura dentro do seio da família, é como aquele vírus, né? Como nós exemplificamos aqui, aquele vírus que entra, quando ele vê que ele vai ser confrontado, ele procura transmutar. Então, já não é mais mal, é bom, depende do ponto de vista, é porque você é mais velho, você não entende, eu sou mais novo. Ah, tá, você também não estudou, né, os mais velhos, né? Você não estudou, você chegou só a segundo grau. Ah, então, eu tenho um nível superior, tenho universidade. E aí por aí vai, tá? E por aí vai. Ou seja, aquele não é mais um corpo estranho no meio da família. Então, ele transmuta para combater os valores, né, do clã, da família. E, por fim, a grande missão nada mais é do que desfazer a família, né? Desvincular a família, causar cisão familiar, tá? E assunto esse que nós vamos falar para a próxima lição também. Então, surgem os conflitos familiares e esses conflitos familiares, eles acabam sendo reflexo aonde? Dentro da igreja, tá? Portanto, toda aquela construção social vinda do mundo, das escolas, as ideias que se adquirem dentro da universidade, tratamos lá atrás, tá? Tratamos lá atrás sobre esses assuntos, da mentalidade que se adquire quando entra na universidade, nas faculdades, né, no geral, principalmente pública, uma grande cilada, tá? Mas, infelizmente, né, faz até aí, não é à toa que se fazem tanto uma defesa dos centros universitários públicos, né, que é excelentes e tudo mais, aquela coisa toda, não é à toa, tá? Então, quando isso acontece, nós vamos ver os conflitos familiares, eles saem da família, os hábitos, portanto, o comportamento, ele sai do âmbito da família restrita ao lar e ele entra para dentro da igreja. E aí a gente vai ver pessoas desrespeitando pastores, desrespeitando seus líderes, egoísmo, inclusive na demonstração do próprio culto, em cima de púlpitos e tudo mais, demonstração de gente egoísta, hedonista, todos os istas aí, né? Egoístas, hedonistas, tá? Então a gente vai ver que muitas das vezes grandes cultos são transformados em palcos, tá? Para as vaidades, em palcos para as vaidades, muitas vezes, tá? Decorrente disso. E da onde que vem essa postura? Do âmbito, passou pela família, saiu do mundo, entrou no ambiente familiar, agora, na hora onde eu estiver, isso vai ser representado. E nós, como igreja, como cristão, nós reunimos como igreja. Então, isso é apresentado. Aí vai ver brigas dentro das igrejas. Ah, eu não gosto daquele irmão, eu gosto desse.
Não gosto daquele jeito daquele, eu gosto do jeito daquele outro. Pregações, eu sou seletivo quanto às pregações, tá? Então, eu gosto de pregações que, vamos dizer assim, massageiem o meu ego. E aí a gente vai lá para a carta de Paulo a Timóteo. Paulo vai falar para Timóteo que nos últimos tempos os homens fariam... né, que seguiriam pessoas, criariam líderes conforme a sua própria concupiscência, né? Procuraria pessoas, vamos dizer assim, vamos dizer assim, criaria líderes, né? Não é bem criar líderes, ele criaria um padrão de pessoas, defenderia um estilo conforme as suas próprias concupiscências. Então, se eu sou mais daqueles tipo que gosta de teologia da libertação, então eu gosto das pregações dessa área. Se a minha filosofia é mais voltada para a teologia da prosperidade, então eu gosto do pregador que fala sobre isso. Então, a gente vê que a preocupação não é mais o que o texto diz da palavra de Deus, são selecionados textos. Então, na hora de pregar, o pregador ele tem dificuldades, os pregadores de hoje em dia, honestos, claro, né? Os honestos, tá bom? Os honestos têm dificuldades em pregar porque quando ele vai pregar, ele pensa, será que esse texto vai trazer algum constrangimento para tal tipo de público de pessoas? E como dentro da igreja a coisa está um pouco meio desandada, e aí de repente ele está até sabendo de uma certa situação, aquela pregação vai justamente falar sobre aquele assunto, e é aquela mensagem que Deus colocou no coração dele, ele vai relutar para não levar aquela mensagem, porque ele vai achar, olha, vai parecer que é uma indireta que eu estou dando, tá? Vai parecer que é uma indireta, então ele vai relutar para não dar aquela mensagem, e muitos até relutam e levam até ao extremo, até as últimas consequências, muda a sua mensagem e coloca uma mensagem que seja agradável para os ouvintes, porque aquela que Deus colocou no coração dele vai confrontar, porque ele já conhece uma realidade dentro da igreja, do ambiente da igreja. Então a gente vê que isso acaba atrapalhando, inclusive, no culto. E aí a gente vai lá para o povo, por exemplo, para Romanos 12, do 1 e 2, e você chega para a pessoa e pergunta o que é o culto racional, por exemplo, que é uma coisa muito curiosa, né? A gente fala sobre o culto racional que agrada a Deus, e aí você vai lá e pergunta, pede para alguém dar uma explicação satisfatória sobre esse texto. O que seria um culto racional? O que é o culto que agrada a Deus? 99% não vai saber responder e cada um vai dar uma opinião diferente. E como eu gosto sempre de ressaltar, só existe uma verdade. Ou nós dois estamos falando a mesma coisa ou nós dois não estamos de acordo. Então não tem, depende da interpretação, que isso é uma fantasia bem antiga, né, no nosso meio cristão. A tal da interpretação depende da interpretação. Não tem interpretação. Quando você vai explicar literalmente, tá, pedagogicamente um texto, eu e você temos que estar na mesma linha de raciocínio. Tá? Eu posso fazer aplicações diferentes, mas eu não posso ler e explicar que aquele texto está falando de X se ele está falando de Y e vice-versa, né? Então, pergunta, o que é o culto racional? Qual o culto que agrada a Deus? Porque se a gente for perguntar hoje em dia, os cultos são racionais, e esse racional é dentro da Bíblia, não é racionalista. Sempre defendemos isso aqui, tá? Não é racionalista, é racional. O que é um culto racional? O que é um culto que agrada a Deus? Será que os cultos que nós fazemos dentro da igreja estão agradando a Deus? Nós perguntamos para Deus, oramos a Deus, falando, Senhor, o que tu quer hoje que eu faça? Né? Vai ter um evento. Senhor, o que o Senhor quer? Qual o tipo de ministração? Qual é a palavra? Não, aí eu já tenho na minha memória toda uma construção, faço aquele cenário, vou pintar de tal cor, vou colorir de tal cor, vou fazer... Já tem toda uma construção própria. E a pergunta é, isso é para mim ou é para Deus, né? Então, essas questões de conflitos familiares, tanto éticos, morais e comportamental, eles vão para dentro das igrejas. E influencia como a igreja hoje adora a Deus. Infelizmente. Então, partindo daí, nós vamos para o tópico 3, tá? Quando a casa está dividida, tá? E aqui trata de um assunto muito curioso. Da época de Jesus, os seus perseguidores acusavam Jesus de várias coisas, né? Como nós bem sabemos. Quando eles começaram a perseguir Jesus, eles acusavam Jesus de várias coisas. Dentre elas, a maior de todas era que Jesus estava, vamos dizer assim, pervertendo o estilo de vida do povo da sociedade daquela época, do judeu daquela época. E Jesus estava pervertendo, né, subvertendo o estilo de vida daquele povo. Que as ideias de Jesus influenciariam de forma negativa a juventude daquela época. Uma vez que a grande, né, uma boa parcela do público que seguia Jesus eram jovens, inclusive os seus apóstolos, né? Então eles falavam que, né, claro, né, isso é uma ideia que eles defendiam, vamos dizer assim, legalista, né? Então que as ideias de Jesus eram revolucionárias, iria mudar
a sociedade judaica da época. Eles não estavam errados, para falar a verdade, né? Eles não estavam errados que ia mudar mesmo e que era revolucionária, isso aí eles não estavam errados. O problema era como eles viam essas coisas, né? Ou seja, Jesus era um arruaceiro na visão daquele povo, né, dos legalistas. Então, Jesus era um arruaceiro. Portanto, ele estava dividindo os judeus. As ideias dele confrontavam a Torá. Por incrível que pareça, ele fazia tudo para mostrar a verdadeira revelação da palavra de Deus, da Torá, né, que eles tinham em mente e defendiam tanto. Mas, curiosamente, eles viam aquilo como uma subversão. Opa, tá mudando aí o contexto, tá? E Jesus vai mostrar para eles que, na verdade, eles não precisavam ser divididos. Que isso aí que é curioso, que eles falam que Jesus estava tentando dividir o povo judeu, né? Secularizar, dividir o povo judeu, destruir a cultura judaica e tudo mais. E Jesus vai mostrar para eles que não, que na verdade ele nem sequer precisava fazer isso, tá? Eles já estavam divididos. Quando nós pegamos o livro de Lucas, logo de início, o primeiro capítulo, é claro, a divisão judaica. 2 sacerdotes, sendo que a história dentro da tradição era um só, tinha 2 sacerdotes, e aí é claro que quem estuda um pouco do assunto sabe, né? Por que isso aconteceu? 2 sacerdotes, o sistema de governo não era deles, era romano, helenizado, então a cultura judaica era influenciada pelo estilo de vida romano, pelo estilo helenizado da Grécia, tá? E era um povo totalmente dividido. Aí a gente vai para lá, vai ver dezenas de divisões, como nós já falamos em aula passada, e das divisões que existiam no meio daquele povo, tá? Portanto, eles não precisavam ser divididos, eles já estavam divididos. E como povos divididos, internamente, tá? Que é o pior de tudo. Além disso, a própria nação estava dividida entre judeus, samaritanos, que já era a grande divisão, né? 2 grandes divisões, judeus e samaritanos. E aí a gente sabe que foi Deus que separou lá atrás, após a morte de Salomão e tudo mais. Tudo bem, ok, tá? Não vamos nem entrar nessa questão. Mas já estavam separados, já houve uma primeira grande cisma entre eles, um grande cisma, uma grande cisão entre eles, que era separação entre judeus e samaritanos. Uma divisão surgiu, que foi há mais aproximadamente 930 anos, né? A gente vai ver lá em 1 Reis, 2 Reis, e João 4, do 1 ao 9, vai tratar desse assunto, com a parábola do bom samaritano, por exemplo, né? Ele vai dar uma ilustrada nisso aí, Jesus. Então, isso, nas cartas do apóstolo Paulo, esta era a principal preocupação de Paulo, por exemplo, né? Era uma das principais preocupações de Paulo, era a divisão que tinha entre eles. E Paulo está o tempo todo tentando resolver essas facções, e a gente vê em todas as cartas que Paulo escreve, a grande maioria é para corrigir esses sentimentos facciosos entre os irmãos, né, da época. Então, na verdade, o povo eles já estavam divididos. Era outro povo, não era mais o povo judeu unido, tá? E aqui me permita uma pergunta, tá? Que eu gostaria de fazer. A quem realmente, quando a gente fala de questão de divisão entre família, por que o sistema hoje em dia eles querem acabar com a família? Por que eles querem dividir a família? Qual a intenção por trás disso aí? A quem realmente, por exemplo, interessa essa agenda, por exemplo, que a gente não... São os detalhes, tá? Dizem que o diabo mora nos detalhes, né? Enfim, a quem interessa essa agenda verdadeira atual que nós vivemos hoje? Ideologias, né? Controle de natalidades, questões econômicas, e que muitas das vezes são aceitas inclusive pelas famílias, né? Principalmente quando se volta para a área financeira, que é, por exemplo, o controle de natalidade, tá? Nessa questão aí, ou seja, no que tange essa questão, de quem realmente interessa? Eu estava lendo o nosso texto aqui da lição oficial que nós vamos entrar, né? E aqui é uma breve introdução para nós entrarmos no 4, falando sobre essa questão de filhos, e hoje em dia o padrão antigamente era uma grande família, de grande família nós viramos 3, 4 pessoas, hoje em dia se uma mulher fala que ela tem 3, 4 filhos, a outra já olha para ela e fala, nossa, você não tem televisão não na sua casa? Cara, olha, você não tem televisão lá não, né? Então assim, parece algo escandaloso, né, ter 4, 5 filhos, parece que a mulher é degradada, a outra olha para ela como se ela fosse algo, né? Entendeu? Então, assim, o padrão é o quê? É um filho. Tá, legal. Hoje, com a pós-modernidade aí, em voga, né?
já não é nem ama mais ter um filho. Como nós já debatemos em aulas passadas, é as mãe pets, né? Então, uma família que tem uma mentalidade mais desenvolvida não é a que tem filhos, é a que tem bicho, né? Que tem um cachorro, tem gatos, né? Aí a gente olhando para esse cenário todo, aí a gente vai analisar questões lá atrás. Como que surgiu a pílula anticoncepcional, o preservativo, o uso do marketing para reduzir o tamanho de família. E aí a gente vê toda uma propaganda dizendo que o alimento no mundo, que a comida no mundo vai durar X período, que vai acabar, toda aquela coisa toda, né, dizendo que a comida sobre a terra vai acabar, sendo que 1/3 de toda a produção que nós fazemos, que toda a nossa produção é jogada no lixo e que daria para alimentar o continente africano inteiro. Só o que o Brasil joga no lixo de desperdício alimentar daria para alimentar a África. Aí a pergunta é, será que vai acabar mesmo? A quem interessa todas essas construções narrativas para chegar num ponto onde a família foi reduzida a um casal se unir e adotar um cachorro ao invés de ter um filho? A quem realmente interessa? A gente também precisa pensar nessas coisas, né? Só que parece que nós estamos tão encantados com o presente século, como dizia Paulo, que a gente não para raciocinar nesses termos. E quando alguém tenta entrar nesses assuntos, é algo estranho, tá? É algo estranho. Eu sei que tem também, né? Não vamos negar que tem toda uma questão aí de controle familiar, gestão familiar e tudo mais, mas fala a verdade, a quem realmente interessa? Olha, eu defendo o seguinte, tá? Não eu defendo, que isso aí não é ideia minha, mas pesquisas e tudo mais, ouvindo algumas opiniões. Existe sim, e olha, detalhe, secularizados, tá? Não são cristãos, não. Cristão hoje em dia está mais preocupado com a sua bênção, não querem saber muito dessas coisas. Mas existe um sistema por trás para reduzir a família naturalmente, para acabar com a família. Como que eu vou acabar com esse sistema que ele é complexo e com um mecanismo de autodefesa? A redução familiar para um casal e um pet não seria isso? Como que eu vou continuar? Qual é a genealogia? Onde vai ter genealogia? A árvore genealógica hoje em dia parece até uma coisa bem antiga, né? Por quê? Não se vai ter mais árvore genealógica. Com quem? Com o cachorro? Vai continuar sua árvore genealógica? A quem realmente interessa isso? Aí a gente viu aí o coronavírus dizimar não sei quanto % da população mundial. Será que ninguém tem interesse nessas coisas mesmo? Aí eu volto naquela questão. Parece que Deus, ele não quer nada a ver com esse mundo e Satanás está perdido. Ele também não sabe muito bem o que fazer com essa coisa. Então, quando a gente fala de sistema, né, que esse sistema pertence ao inimigo, e Jesus vai deixar bem claro, olha, esse reino não é meu, esse reino não é meu, ele deixa claro de quem que é o reino. Será que ele não trabalha nesse reino, ele não faz nada, ele não tem influência nenhuma? Existe realmente um sistema paralelo, o mundo dos homens, o sistema dos homens? Existem 3 sistemas, o de Deus, o de Satanás e o dos homens? Será que é assim mesmo? Tá aí uma coisa que a gente precisa parar para pensar, né? Então, nós entramos aqui no poder da família no Salmo 127 e o 128. É interessante aqui que esses salmos é atribuído a Salomão, tá? E porque uma das questões, algumas bíblias já vêm, né, colocando que é Salmos de Salomão e tudo mais, e uma das coisas é o próprio estilo dos salmos, tá? O versículo 2, por exemplo, diz assim, será inútil, pega um, né? Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar-se cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem amam, tá? O Senhor concede sono àqueles a quem amam. A tradução dessa palavra aqui no hebraico, daqueles a quem ama, a maioria das Bíblias traz ao seu amado, tá? Ao seu amado. E esse, inclusive, é uma referência ao nome do próprio Salomão, né? Que o nome original de Salomão não é Salomão, né? É Gedidias. E Gedidias significava amado do Senhor. Então ele vai falar, o Senhor concede sono ao seu amado, ao seu Gedidias, tá? Isso é uma curiosidade desses salmos. E aqui nós vamos falar rapidamente de 3 tópicos aqui, de 4 tópicos, para nós encerrarmos essa aula, sobre esses salmos. A primeira coisa que fica aqui, claro, é que filhos não são um fardo para a casa, não são um fardo para o casal. Filhos não é fardo. Filhos são bênção da parte de Deus para a constituição familiar.
tá? Presta bem atenção. É bênção da parte de Deus para a constituição familiar. Quando a gente vai pegar a história da esterilidade dentro da Bíblia, e aí a gente tem grandes nomes como Ana, a esposa de Eucana, Sara, a esposa de Abraão, Rebeca, a esposa de Isaac, né? Então a gente pega tudo isso aí, essas histórias, a gente vai ver que a esterilidade, inclusive para a sociedade daquela época, era vista como Deus não se agradou daquela pessoa, ele não favoreceu, porque ter filhos era uma dádiva de Deus. Se a mulher nasceu, né, com a máter fechada, né, não teve filhos, significava que Deus não abençoou essa mulher. Então ela precisava que Deus abençoasse. Então a gente vê aí, por exemplo, Ana, a história de Ana, a história da própria Sara, que é uma grande história, né, que Deus fala que ele abriria a máter dela para que ela pudesse ter filhos. E a gente vai ver, inclusive, na idade avançada que Sara teve filhos. Então, era visto como uma espécie, vamos dizer assim, até de maldição. A mulher entendia que ela nasceu amaldiçoada por ela não conseguir ter filhos. Porque não é natural. O natural do ser humano é se reproduzir. Então, se nasce para não cumprir o seu papel natural, que é de autorreprodução, ela fala, para que eu sirvo então? Né? Qual é a minha função? Por quê? As mulheres viam isso com bons olhos, que era importante. Ela, afinal de contas, é ela a grande responsável pela propagação da família, da árvore genealógica, ampliação da árvore genealógica. Então, quando ela dava filhos para o seu esposo, ela ficava feliz, que ela cumpriu com o seu propósito na Terra, tá? E hoje em dia a gente vê que tem todo um marketing em torno aí para você deixar de ter filhos e adotar um cachorro, né? Então, em todos esses casos, era visto como se Deus não tivesse abençoado, tá? Então, esse é o primeiro tópico. Então, o versículo 3 diz assim, os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. Essa é a mentalidade de um judeu da época, né? É a mentalidade do escritor dos Salmos. Ele fala assim, olha, os filhos são o quê? Herança do Senhor. A partir da união do casal, a herança que Deus dá para aquela união, uma vez que o homem cumpriu, que o casal cumpriu com o seu mandato, né, social, cultural, ali está em voga o mandato cultural, social e espiritual, todos os mandatos, se reunido quando um casal se une, ele fala, em resposta Deus dá filhos para eles, tá? Essa é a intenção, em resposta é Deus dá filhos, ele faz com que aquele casal se frutifique. Então, uma recompensa que ele dá, essa é a mentalidade. Segundo tópico, uma família numerosa impressionava os seus vizinhos, tá? Portanto, Deus foi generoso com essa família. Quando alguém via uma família numerosa, a primeira coisa que ele pensava era um pensamento diferente do de hoje. Se hoje em dia não tem televisão, é uma mentalidade atrasada, era o contrário. Naquela época falava, olha, Deus foi generoso com essa família. Que família abençoada, olha o quanto tem de filhos, né? Então era visto como um casal abençoado, tá? Uma família numerosa levava os seus adversários a pensar 2 vezes antes de chutar, por exemplo, a porta do outro, tá? Pensava 2 vezes antes, porque ele sabia que tinha pessoas para se defender ali dentro. Ou seja, o clã era um clã fortalecido. Era vamos dizer assim, uma espécie de poder bélico dentro do seio familiar. Então o versículo 4 vai dizer, como flecha nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Flechas na mão do guerreiro. Aqui a gente tem que ter cuidado com a palavra guerreiro, porque dentro da Bíblia, quando se fala de valente, geralmente tem uma conotação ruim, tá? Valentes. Por exemplo, quando vai falar do criador lá da Babilônia, né? Da Torre de Babel, né? Do grande monarca da época, né? Então, quando vai falar de Nimrod, vai falar que ele era valente. Isso é uma conotação negativa. É um guerreiro valente, mas tinha conotação negativa. Aqui não, é uma conotação boa, tá? Então, vai falar que são como flechas na mão do guerreiro. Ou seja, de alguém forte, habilidoso e que sabe usar essa ferramenta. Terceiro tópico. Esse homem, essa família, esse clã, esse feliz, então vai dizer que é feliz, né? Esse feliz é o mesmo termo utilizado para que a gente vê em algumas passagens onde diz bem-aventurado. É a mesma palavra, tá? Portanto, eram bem-aventurados essas pessoas. E bem-aventurado é mais do que alguém que está rindo à toa, né? Por algum motivo. É feliz, é aquela felicidade verdadeira. Bem-aventurado, inclusive, tem o sentido de abençoado, alguém que recebeu uma bênção muito grande e por isso ele está tão feliz. Então fala que ele era bem-aventurado, essa pessoa. E aí o versículo 5 vai dizer, a parte A diz assim, ó, como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles, ou seja, sua aljava está cheia de flechas, está cheia de filhos, tá? Não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Olha só que poder que tinha
a construção familiar, né? Então, o quarto tópico, essa família, herança do Senhor, com filhos fartos e unidos como flecha dentro de uma aljava das mãos de um guerreiro, é uma família vitoriosa. É isso que o Salmo está falando, que essa família é a família vitoriosa. Portanto, o versículo 5 diz assim, não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Falou, é uma família unida, onde há união, uma família numerosa e unida, ela inclusive tem poder para enfrentar as ideologias, o sistema, e não será envergonhado quando algum tipo de coisa, ou mal, ou um sistema, ou uma ideologia se levantar contra ela para se destruir ela não será envergonhada. Por quê? Porque esse sistema, ele, uma vez que ele tem sistema ele é munido de subsistemas de autodefesa, ele é um sistema grande e agora ele se defende, portanto. Então, quanto mais potência, maior a força, certo? Quanto mais potência, maior a força. Talvez isso explica por que as famílias hoje em dia estão sendo vencidas tão facilmente. A palavra de Deus já disse, é melhor ser 2 do que 1. Se um caiu, outro levanta. Será que não é melhor ser 4 do que 3, por exemplo? Né? Então tem uma questão aí de potência, que nós não vamos falar sobre isso aqui, equivalência de potência, né? Mas é tratado aqui nesses salmos como uma potência. Uma família numerosa e unida, ela é uma potência, e aí a gente pode colocar até uma potência bélica, ela tem poder. Se antigamente era uma potência bélica para enfrentar os clãs adversários, hoje em dia é para enfrentar o sistema vigente e que tenta destruir a família. Portanto, essa é a lição de número 11, espero que tenha contribuído aí com o subsídio para os irmãos e as irmãs aplicar na sua aula, e sendo assim, agradeço a Deus pela oportunidade e nos vemos na próxima aula.